Oi, oi. Oi, gente. Só dar um minutinho pro pessoal ir entrando, a gente já começa. Fazendo a live aqui pelo perfil do Instagram, então a gente está fazendo essa série, aproveitando esse tempo, né, de coronavírus, fazendo essa campanha Coronavirtus. E a gente vai fazer uma série que é a série Humanitas, né, que foi um convívio que a gente fez no início do ano e que foi muito bom. Né? Então o tema do Humanitas foi Torna-te quem tu és. Né? E esse tema Torna-te quem tu és dividido em vários temas, né? Então, primeiro, o que é o ser humano, né? O que constitui o ser humano. Depois, as potencialidades do ser humano. Depois, só sobre afetividade. Depois, só sobre maturidade. Então, a gente vai dividir esses temas, né? Em cada dia uma aula diferente, né? Então, vai ser segunda e terça dessa semana e segunda e terça da semana que vem. Então, a gente começa definindo, né, o que é o ser humano, né, quais são os principais traços, as principais características do ser humano. Né? Então, o que define o ser humano, né, a essência do ser humano, está justamente nessa constituição, né, de inteligência, vontade e afetos. Né? A gente vai ver o que é cada uma dessas faculdades, cada uma dessas potências humanas, né, o que cada uma faz, o que é própria de cada uma delas. Depois eu vou falar também sobre os outros sentidos, os sentidos internos também, né? Então, primeira coisa, né, que o próprio Aristóteles definiu o homem como um animal racional. Então, é importante a gente ter isso claro, assim, né, que existe algo... Nós somos animais, tá? Nós somos animais racionais. Existe um aspecto de animalidade em nós, mas nós não somos pura animalidade, né? Isso aí é claro, isso aí é evidente. Então, então, vamos lá. O próprio Platão, ele fez uma divisão da alma humana que também pode ajudar bastante. Né? Eu vou fazer um paralelo entre essa compreensão, inteligência, vontade e afetos, né, com a divisão da alma humana, a divisão da natureza humana feita por Platão, né, que é apetite racional, apetite irascível e apetite concupiscível. Então, a primeira coisa, antes da gente entrar na vontade, inteligência e afetos, vamos focar na nossa constituição física também, tá certo? Nós temos, comum aos animais, a nossa sensibilidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa... Vamos partir do mais simples, do mais básico, do mais comum com os outros seres, para depois a gente chegar no que é mais próprio nosso. Então, a primeira coisa é que a nossa sensibilidade. Então, o apetite sensitivo, né, ou concupiscível, depois o irascível e depois o racional. Esse apetite concupiscível, né, ou a sensibilidade, é a parte de nós, a parte animal nossa, vamos dizer assim, que julga o mundo, que avalia o mundo, que se relaciona com o mundo a partir do agradável ou desagradável, gostoso ou incômodo. É a nossa sensibilidade que avalia o mundo assim. Então, a nossa sensibilidade, ela quer o agradável e ela foge do desagradável. Assim, os animais também, eles buscam o agradável e eles fogem do desagradável, né? E isso nós podemos perceber pelos nossos sentidos externos, né? Então, isso comum aos animais, nossos sentidos externos, né? Então, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Justamente, né? A gente está sempre avaliando o mundo como gosto ou não gosto, gosto ou não gosto, agradável ou desagradável. Existe, isso os animais também têm, isso é nosso, né? Mas isso aí não é o próprio nosso. Então, veja só como é uma vida que é baseada somente no agradável ou desagradável. Não dá, né? Nós podemos algo acima disso. E que os animais também têm, né? Em certo sentido, que é o apetite irascível. O sentido de ira é no sentido de esforço, de empenho. Porque o apetite concupiscível,
ele está focado nos bens imediatos e agradáveis, né? Então, é essa água que eu vou beber, é esse cochilo que eu vou dar, né? Se esse lugar está muito quente, se esse lugar está muito frio, tudo aquilo que afeta a minha sensibilidade de modo imediato, né? Bens sensíveis são bens fáceis geralmente são bens fáceis de serem conseguidos e conquistados, né? Mais conseguidos que conquistados, né? Fácil. Então, satisfazer a sensibilidade é algo muito fácil e muito imediato. O plano do irascível, um pouco mais elevado, é o plano que cuida, que trata, né, que se relaciona com bens um pouco mais árduos. Um pouco mais árduos. Os animais, por exemplo, vão ter isso da sua maneira, por exemplo, na caçada. Então, eles querem se alimentar, mas uma coisa é você ir ali e beber água no riacho. Outra coisa é você fazer uma caçada, uma caça. Você ir atrás da sua presa. Isso exige um esforço um pouco maior. Na vida humana, isso acontece com os bens mais árduos, mais elevados da nossa natureza. Né? Então, uma coisa é eu ir ali e beber uma água, sei lá, conseguir coisas da sensibilidade, isso é uma coisa mais fácil. Né? Agora, existem bens humanos, que eles são, na verdade, os bens verdadeiramente humanos, eles são mais difíceis de conseguir. Eles exigem um empenho maior. Né? Então, assim como a visão que o apetite concupiscível tem do mundo é agradável ou desagradável, a visão, a avaliação que o apetite irascível faz do mundo é fácil ou difícil. O apetite irascível, ele mede o mundo, ele avalia o mundo, ele julga o mundo a partir de facilidades e obstáculos. Né? O que eu preciso enfrentar, superar para conseguir aquilo que eu quero. Isso exige um esforço maior, né? Porque assim como a sensibilidade quer o agradável, o gostoso, né? O apetite irascível quer o bem, né? E esse bem é algo mais árduo, mais exigente. E o apetite a razão, né? Que é aquela que governa, que é aquela que gerencia, que vai avaliar o mundo, né, na parte do verdadeiro e do falso. Então, e o que é o verdadeiro, o que é o falso? O que é a verdade? A verdade é a adequação do intelecto à coisa. Né? Então, quando os gregos definiam a verdade como aletheia, né, ou aletheia, né, letos, em grego, tem dois sentidos. É o sentido de cobrir, velar, tampar, ocultar, mas também o rio Lete, é um rio da mitologia grega que é o rio do esquecimento. É o rio que quando as pessoas bebem aquela água, né, elas esquecem. Então, quando os gregos falam a palavra aletheia, né, com esse prefixo de negação, o azinho, né, do letos, do letes, aqui, então dizendo que a verdade ela é duas coisas. A verdade é esse descobrir, esse desvelar, esse revelar aquilo que estava oculto, seja pelas aparências, seja pelo esquecimento, né? Então, toda lembrança, toda busca pela verdade é a busca por uma revelação, por esse tirar o véu. A revelar é justamente tirar o véu. E o que é o tirar o véu? É quando a minha inteligência, ela se adequa à realidade que já né? E que essa realidade estava oculta, seja pela minha ignorância, seja pelo meu esquecimento, né? Então, tanto é que quando a gente alcança a verdade, né? A expressão que a gente usa né, o descobrir a verdade. Na verdade, é quase uma redundância, né? Porque é descobrir o descoberto. Então, a verdade, ela é essa adequação do intelecto à coisa. E veja que essa afirmação, a inversão dela não é indiferente, né? É o intelecto que se adequa à coisa ou é a coisa que se adequa ao intelecto? Veja que isso aí é completamente problemático. É justamente um dos grandes debates entre os clássicos e os modernos. Quem se adequa a quem? Porque veja, se a minha inteligência se adequa à realidade, se a verdade é a adequação do intelecto à coisa, quer dizer que a realidade ela independe de mim e eu preciso entendê-la, compreendê-la. Agora, e que é isso, né?
Agora, se eu entendo que a verdade seria a adequação do mundo ao intelecto, é como se o mundo dependesse de mim para ser. Né? Isso aqui é uma tendência que a gente vê nos últimos séculos e é o que vai desembocar depois no relativismo, né? Que é a minha inteligência forjando, a minha inteligência moldando o que as coisas são. Né? Então, por simplesmente uma inversão na compreensão do que é a verdade. Então, a inteligência ela busca a verdade. Né? Então, as três principais, vamos dizer assim, operações da inteligência, né, justamente a simples apreensão, né, que é o conceito, depois o juízo e depois o raciocínio. Né? Como que a nossa inteligência opera? Quais são as operações? Né? Então, a primeira operação mais simples e mais básica é justamente a abstração de elementos comuns a objetos semelhantes, e quando eu consigo extrair aquilo que há de comum e chego ao elemento comum, assim, isso aqui é o conceito, né? Essa unidade na multiplicidade, né? Essa identidade na variedade, eu consigo saber que todos os elementos que têm isso aqui em comum recebem esse nome. Né? Por exemplo, quando eu avalio diversos tipos de abrigo com diversas diferenças, assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é uma casa. O próprio Sócrates ele começa justamente a sua atividade buscando o conceito de cada do que é o ser humano, o conceito do que são as qualidades, o conceito do que são as virtudes, justamente, né, o que há em comum em cada uma dessas ações, o que há em comum entre todos os homens, o que há em comum entre os animais, para que eu possa extrair, esquecer as diferenças materiais e chegar na essência. Quando eu consigo chegar na essência de uma coisa, isso aqui é o conceito. Né? E o conceito se aplica aos diversos elementos daquela espécie. Né? Então, isso aí é o simples processo, o primeiro processo da nossa inteligência, que é o processo de abstração. Depois, o segundo elemento é quando eu consigo juntar conceitos, que é o juízo. Né? Então, o juízo é justamente a união desses conceitos. Então, casa boa, homem justo, animal feroz, né? Quando eu uno conceitos entre si. Né? E a terceira operação é a operação do juízo, do raciocínio, quando eu vou elencando juízos. Né? Então, o silogismo é o tipo de raciocínio clássico. Né? Então, todo homem é mortal. Né? O juízo é a união de conceitos. E o raciocínio é a união de juízos. Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, essas são as operações da inteligência, que é justamente o processo pelo qual nós conhecemos e buscamos a verdade, tá certo? Então, nós temos um apetite irascível, concupiscível e racional. Nós temos sensibilidade, queremos o agradável e o desagradável. Nós temos uma parte que é um pouco mais exigente, que busca o bem, que busca os bens árduos. E nós temos uma inteligência que busca a verdade. Então, isso aqui é mais ou menos como Platão dividiu, né, a natureza humana. Agora, vamos pensar aqui numa outra abordagem da compreensão do ser humano. Tá certo? Então, isso aqui é ok? Como se tivesse um quadro aqui, faz um risco. Né? Então, apetite concupiscível, apetite irascível e razão. Ok? Agora, uma outra abordagem, né, uma outra explicação para o ser humano, né, uma outra maneira de explicar essa mesma realidade, né, seria falar da inteligência, da vontade e dos afetos. Por quê? Então, a inteligência continua a mesma coisa. Né? A inteligência é o objeto da inteligência, o objetivo da inteligência, o alvo da inteligência, né, é a verdade. É a verdade. Né? E o que é a verdade? Né? Justamente essa adequação, essa compreensão do que são as coisas, o que é o mundo, o que é o homem, o que é tudo aquilo que está ao meu redor. Quando a minha mente, ela abarca, né, ela abraça, ela compreende, ela capta, ela abstrai aquilo que está ao meu redor. Então a inteligência, ela busca a verdade. A inteligência busca a verdade. A verdade como a adequação do intelecto à coisa, da minha inteligência ao que as coisas são. Através dessas operações que eu já falei, né? A simples apreensão, o juízo e o raciocínio. A vontade, ela busca o bem, tá certo? Que bem? A vontade busca o bem.
né? Então, isso aqui é uma observação interessante, né? O Aristóteles dizia, a compreensão de mundo do Aristóteles é uma compreensão teleológica, que é de telos. Telos é fim, finalidade, meta, alvo. Então, para Aristóteles, cada coisa que existe é explicada a partir do fim ao qual ela tende. Então, todas as coisas tendem a um fim. Eu consigo compreender cada coisa a partir do seu fim próprio, né? A causa final de cada coisa é a sua explicação mais perfeita. Ora, se a inteligência busca a verdade, a vontade busca o bem, né? Mas esse bem que a vontade busca é o bem geral. Ela busca o bem. O bem. Que bem? O bem mostrado pela inteligência. Eu estava explicando isso outro dia numa live que eu já não lembro qual é, né? Que existe essa intercambialidade, né, entre o bem e a verdade, né? Assim como a verdade é o bem da inteligência, o bem da vontade é a sua própria verdade, né? Então, porque a verdade só busca o bem que é reconhecido por ela como verdade. Pode haver um engano. Alguém pode buscar o mal? Sim, mas quando ela vê o mal quando ela vê nesse mal um bem, porque a vontade, ela é por natureza, né, ela busca o bem. E esse bem que ela busca é um bem que é apresentado pela inteligência, pela razão. Aí a gente pensa, aí tem aquele problema do Sócrates, né, a grande questão do Sócrates, que o Sócrates colocou. Que conhecer o bem é fazer o bem, né? Então Sócrates tinha um grande problema, né? Um grande problema que percorre toda a história da filosofia, que é o problema do mal, a maldade, né? De onde é que vem o mal? O que leva um ser humano a fazer o mal? Então a gente vai ter várias respostas ao longo de vários séculos só sobre esse problema do mal, né? E o Sócrates, né? Ele tentando entender, não era o assunto principal dele, tá? A questão do mal, mas ele tentava entender por que os seres humanos faziam o mal, né? Para o Sócrates, a única explicação para o Sócrates do homem fazer o mal é a ignorância. Porque o Sócrates, ele via uma unidade completa e absoluta entre a inteligência e a vontade. Para ele, conhecer o bem é necessariamente fazer o bem. E a única explicação possível para a ação má é a ignorância. Eu não sabia que era mal, se eu soubesse eu não faria. Porque para Sócrates o bem era algo tão irresistível, a verdade era algo tão irresistível que era impossível alguém conhecer a verdade e não aderir a ela. Era impossível alguém saber que algo é mal e fazer, ou que algo é bom e não fazer. Porque para Sócrates elas estão de tal modo unidas que uma operação segue necessariamente a outra, né? Isso é facilmente refutável pela nossa experiência cotidiana. A gente sabe, na nossa própria pele, que é perfeitamente possível conhecer o bem e ainda assim não fazê-lo. Que é perfeitamente possível saber que algo é mal e ainda assim fazê-lo. Tá certo? Porque não é uma única operação, né? Conhecer e querer, pode ser que sim. Agora, entre o conhecer, o querer e o fazer, existe um abismo. Existe um abismo, tá certo? E é o grande mistério da iniquidade, tá certo? O que acontece para que conhecer o bem, a gente não faça o bem, né? O que acontece que a gente consiga conhecer, saber que algo é mal e ainda assim fazer? Vamos lá. Não vou entrar nessa questão aqui do problema do mal, a questão não é essa, tá certo? Mas a gente precisa entender que cada uma dessas faculdades em nós, elas estão relacionadas, mas elas não são a mesma coisa, tá certo? Porque é possível conhecer e não querer, e é possível querer e não conseguir. Justamente porque a inteligência, ela não opera direto na vontade. Não existe uma ordem que a minha inteligência manda e a minha vontade obedece. Tipo, eu vi, eu faço, né? Eu vi, eu quero, eu faço. Não é assim que acontece. Porque existe em nós um outro aspecto que precisa ser levado muito, muito em conta, que nós não somos simplesmente a capacidade de conhecer o mundo, nós não somos simplesmente a capacidade de querer o bem, né? De amar o bem, de buscar o bem. Nós somos também... nós temos também afetos, tá certo? E o que são os afetos? Os afetos
são essa outra faculdade em nós, essa outra parte da nossa alma. Os afetos, eles são um mundo à parte dentro de nós, tá certo? Eles não pertencem à razão, eles não pertencem à vontade, eles pertencem ao seu reino próprio, tá certo? E que é um reino próprio, né? Então, é um reino que precisa ser conquistado, tá certo? É um reino que precisa ser conquistado, né? Porque eles não, os sentimentos, eles não são racionais por si mesmos, né? Eles precisam ser conquistados pela razão. O que são os sentimentos? O que são os afetos, né? Então, os gregos chamavam de patos, né? Sentimento, afeto, emoção, vamos botar tudo... Tem umas nuances entre eles, mas vamos entender como se fosse um bloco, tá certo? Os sentimentos, eles são essa resposta psicofísica que nós damos àquilo que nos acontece. De modo muito... Depois eu vou dar uma live, a gente vai fazer uma live só sobre os sentimentos, tá? Mas assim, né, eles são... O que os afetos fazem? Eles são esse elemento que unem o corpo e a alma, tá certo? Eu sempre explico de modo para os meus alunos, assim, né, que eles são como que o cimento, tá certo? Lembra que no início eu comecei falando, né, que nós somos animais racionais. Nós temos um corpo e nós temos uma alma. Os sentimentos, eles são faculdades da alma, mas nós não os sentimos somente na alma, nós os sentimos no corpo. E aí toda uma discussão da psicologia, tá certo? Estava conversando outro dia não, faz tempo já, com uma amiga que é psicóloga, que eu mostrei um quadrinho para ela, né, do processo dos sentimentos. Ela falou assim, olha, isso aqui é discutível. Eu não vou entrar nessa discussão, porque isso aqui não é meu problema, tá certo? Os psicólogos que resolvam isso. Sobre onde acontecem os sentimentos. Eles acontecem tanto na alma quanto no corpo. A discussão é onde acontece primeiro, se é na alma ou no corpo. Tudo faz, né? Mas como que os sentimentos acontecem? Eles são sempre... e aqui eu vou falar daqui a pouco sobre a imaginação, né? Os sentimentos, como eles são um reino à parte dentro de nós, eles brotam, tá certo? E eles brotam de onde? Eles são uma resposta, né? Patos, né? Afeto é aquilo que me afeta, patos é aquilo que me toca, que me fere de alguma maneira. Então os sentimentos, eles são respostas que nós damos a algo que nos acontece exteriormente ou interiormente. Eu já vou falar sobre isso, interiormente. Então todo sentimento, ele é uma resposta, é uma reação, vamos dizer assim, a um dado captado pelos sentidos externos ou pelos sentidos externos, que eu vou falar daqui a pouco. Aí qual que é o processo dos sentimentos, né? Como que acontece aqui eu vou dar uma linha, né, que está no livro de antropologia, mas que os psicólogos discutem isso, né? Então, a primeira coisa é a percepção do objeto, seja pelo meu redor ou dentro de mim, né? Uma reação na minha alma, tem uma reação qualquer, uma reação no meu corpo e uma ação, né? Então essa seria uma das possíveis ordens, tá certo? E esses sentimentos, essas reações aos objetos podem ser positivas ou negativas. Sentimentos, alegria, raiva, medo, tristeza e assim por diante, né? São os principais sentimentos. Então, vejam só que todos esses sentimentos que eu falei, a gente não simplesmente sente no coração, mas a gente sente no corpo também, né? Eu vi isso uma vez, né? Que colocaram vários eletrodos nas pessoas, né? E vendo quando as pessoas sentem fortemente algo no seu coração, como que aquilo repercute em determinadas áreas do corpo, né? Então, sei lá, a pessoa quando ela tá com raiva, né, isso aqui queima, né, a mão fecha, né, ela sente um negócio no ventre, assim, né, a pessoa quando tá feliz, né, ela fica dando pulinhos de alegria, né, então a pessoa quando tá com medo, né, pupila dilata, né, o sangue, né, a adrenalina vai lá em cima, né, então, porque eles são essa união entre o corpo e a alma, né, eles tocam no sentimento, só que justamente, né, como a gente não é uma alma que habita um corpo, nós somos um composto mesmo,
né? Então não tem como separar aquilo que acontece na alma daquilo que acontece no corpo, mesmo porque problemas físicos também repercutem na alma de alguma maneira. Então, os sentimentos, eles acontecem na alma e no corpo, né? São afetos da alma, mas acontecem no corpo também, né? Se repercutem no corpo. Mas lembra que eu falei? São estimulados por um objeto, tocam a alma, tocam o corpo e tem uma ação. Sempre quando a gente sente algo, a gente precisa falar, o que eu faço com isso que eu estou sentindo? Então, aqui entre a percepção do objeto, a reação na minha alma e a reação no corpo, isso tudo é quase que uma coisa instantânea. Muitas vezes sem escolha. Agora, o que eu faço com isso, entre esse terceiro e o quarto passo, aqui entra a vontade. Aqui entra a vontade. Por quê? Eu posso escolher mais ou menos, mas eu posso escolher o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo, né? Então, os sentimentos, eles nos dão, na verdade, uma gama de possibilidades das nossas ações. Eu tenho discutido isso muito com os meus alunos, né? Na verdade, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Porque qual é o lugar dos sentimentos na vida, né? E o que eles fazem? Porque a grande dificuldade de entender que, para o nosso tempo, é entender que os sentimentos, eles são bons, eles têm o seu valor, né? Que sentir é algo bom, né? Os sentimentos, eles são neutros. Sentir é algo bom, mas que o comando da vida, né? O critério das decisões e das ações não pode estar nos sentimentos. A parte da afetividade não é a parte que compete o comando da vida, né? Então eles nos dão várias possibilidades, eles nos dão várias escolhas, mas não cabe aos sentimentos decidir ou condicionar as minhas escolhas. E esse é a grande dificuldade da vida, né? Então, nós somos inteligência, vontade e afetos. Isso aqui, essa ordem de importância pode estar completamente invertida, né? O Platão fala, né, que do respeito a essa hierarquia vai depender a virtude e a felicidade dos homens. Aqueles homens que vivem guiados pelos seus afetos vão viver um tipo de vida. Aqueles que vivem de acordo só com a sua vontade, com o seu impulso, vão viver outro tipo de vida. E aqueles que são regidos e guiados pela sua razão vão viver de uma outra vida. Qual é o problema? A gente vive uma cultura um pouco sentimentalista, etc., né? Então, os sentimentos, eles nos dão as escolhas também, mas eles não podem escolher por nós. Por quê? Os sentimentos, eles são sempre uma resposta. E eles são muito variáveis, todo mundo sabe isso perfeitamente. Da mesma maneira que eles vêm, eles vão. E se eu só escolho a partir dos sentimentos, né, eu vou sempre escolher a partir de coisas muito volúveis, né, coisas muito frágeis, né, e geralmente eu vou me arrepender depois, né. Então, tomar decisões baseadas somente no sentimento é como construir a casa sobre a areia, né? Falta um fundamento sólido. Porque os sentimentos, eles é próprio dos sentimentos essa mudança, né? Essa variedade, né? Então os sentimentos, o erro dos sentimentos é que eles prometem uma coisa que eles não podem cumprir, que é a estabilidade, né? Então, para que uma vida ela seja uma vida humana, ela precisa de uma certa estabilidade, né, um fundamento sólido. Esse fundamento sólido não é dado pelos sentimentos, ok? Então, qual que é o papel dos sentimentos, né, afinal de contas? É aqui que é a grande questão. Os sentimentos, eles são um motor para a nossa ação, mas eles não podem guiar o rumo das nossas ações. Como eu estava dizendo agora, existe um abismo entre a inteligência e a vontade. Um abismo, muito entre aspas, tá? Muito entre aspas, esse abismo. Por quê? Não basta um juízo para uma ação consequente. Fala assim, fazer exercício físico é bom, logo eu faço.
Isso não é suficiente, né? Não basta a razão mandar para a vontade obedecer. A gente sabe que não é assim que acontece. Não basta, da mesma maneira, não basta a razão proibir para a vontade seguir. Os juízos, eles não têm um poder supremo sobre a nossa vontade. Aí é que está a grande questão. A gente precisa educar os nossos sentimentos ao nosso favor para que eles nos ajudem, para que eles nos movam a querer aquilo que a vontade nos mostra como bem. E como que a gente faz isso? Como? Lembra que eu falei que os sentimentos são uma resposta a um objeto que pode ser do mundo interior, do mundo exterior ao mundo interior? Por quê? Além de nós sermos inteligência, vontade e afetos, tá certo? Nós temos também o que os filósofos clássicos chamam de sentidos internos. Nós temos os sentidos externos, como os animais, visão, olfato, tato, paladar, né, etc. Eu vou falar sobre isso só na aula sobre afetividade. Eu vou falar como educar os sentimentos. Isso aí é um assunto à parte. Hoje é só sobre inteligência, vontade e afetos. Eu só tô lançando, tá certo? Mesmo porque cada assunto desse mereceria, 5 horas só para falar sobre inteligência. Só cada um, né? Mas sim, só um apanhadão. Mas vai ter uma só sobre os sentimentos, né? Com mais detalhes o que eles são, com mais detalhes como que eles operam, e com detalhes como que a gente faz para educá-los, tá certo? Isso aqui vai ficar para um outro dia, Carol. Então, nós temos sentidos externos, visão, tato, paladar, olfato, audição, etc. E nós temos sentidos internos também, que é o modo de perceber o mundo, que são, basicamente, né, o sentido comum, estimativa, memória e imaginação. Resumindo, né, esses 4, né, sentido comum, memória, imaginação e estimativa. De alguma maneira e em certo nível, os animais também têm isso, né? Então, o sentido comum é basicamente nossos sentidos, eles são independentes uns dos outros, né? Mas o sentido comum é aquela capacidade que nós temos de perceber um objeto com todos os nossos sentidos ao mesmo tempo. Quando eu consigo olhar qualquer coisa e ver nessa coisa a sua textura, imaginar o seu gosto, ver todos os seus traços, né? Então, quando eu vejo uma comida, eu consigo sentir o seu cheiro, eu consigo ver a sua aparência, eu consigo imaginar o seu paladar, porque eu consigo, de alguma maneira, relacionar. Então, o sentido comum é essa capacidade que nós temos de unir dentro de nós os sentimentos, os sentidos que estão separados na nossa constituição. A estimativa, que os animais também têm isso, é essa capacidade de antever o mundo sem ter feito... Sim, gente, de modo muito simples, tá? De calcular o mundo como perigo e ameaça, maior e menor, fácil e difícil de alguma maneira, sem ter feito aquela experiência, né? É uma coisa que está inscrita na própria natureza, né? O próprio exemplo que São Tomás dá por exemplo, o que é estimativa? É quando eu vejo um abismo, não é o exemplo que dá, vou dar o exemplo dele daqui a pouco, né? Mas, por exemplo, quando eu vejo um abismo, cara, eu nunca pulei num. Nunca ninguém sabe, mas eu sei que se eu pular ali, eu vou me dar mal, né? Então, quando eu vejo uma árvore muito grande, eu falo, cara, eu não vou conseguir subir esse negócio, né? Então, o exemplo que ele dá é quando uma ovelha, mesmo filhotinha de ovelha, quando ela vê um lobo, ela fala, perigo. Né, que nem o chapeuzinho vermelho, né? Porque esses dentes tão grandes não são para comer matinho que nem eu. Né? Então a estimativa é essa capacidade de calcular antes do acontecimento, antes do objeto sensível. O objeto sensível está ali, mas eu consigo calcular a relação dele comigo. Né? Então a estimativa é essa capacidade de estimar e calcular a minha relação com o mundo sem precisar ter feito a experiência. Eu estimo as coisas, essa relação. Então nós temos sentido comum, estimativa, e aqui o que eu queria focar? Memória e imaginação. Gente, isso aqui é que está o grande segredo do sucesso, tá certo? A memória e a imaginação. O que é a memória? Memória é a capacidade que nós temos de reter
objetos e experiências dentro de nós de modo imaterial. Então, as coisas acontecem, eu vejo as coisas, eu faço experiências, os objetos estão diante dos meus sentidos agora, mas eu consigo reter a imagem deles dentro de mim. E quando esses objetos estão ausentes, eu consigo ainda mantê-los dentro de mim. Então a memória é essa capacidade que nós temos de atualizar as coisas, de trazer para o presente coisas do passado, né? Imagina se nós não... Não, são coisas diferentes, Carol. Eu vou falar sobre a imaginação daqui a pouco. Imagina só se nós não tivéssemos memória. Seria impossível a vida. Já viu aquele filme? É tosco, mas é interessante. Como se fosse a primeira vez. Eu acho que é esse o nome. É uma moça que ela ia dormir e ela perdia a memória toda noite. Então, todo dia tinha que ter lá um videozinho para ela poder relembrar quem ela é. Porque a memória é o que garante a identidade. Uma pessoa sem memória é uma pessoa sem identidade. Imagina se eu acordasse e não sei mais quem eu sou, eu já perdi o rumo, tá certo? Então, quem garante a continuidade é a memória. Um povo sem memória é um povo sem identidade, uma pessoa sem memória é uma pessoa sem identidade. Então, eu posso julgar e avaliar a veracidade e a qualidade da memória de acordo com a sua adequação aos fatos. O que é uma memória verdadeira? Uma memória verdadeira é aquela que corresponde fielmente ao ocorrido. E o que é uma memória falsa? É quando aquela imagem que eu retenho não corresponde ao que aconteceu. Né? Então, existe um critério de avaliação da memória, que é a correspondência à realidade. E a imaginação? A imaginação ou fantasia é justamente, ela depende da memória, né? Ela está anexa à memória, que é justamente porque a memória ela guarda as imagens, né? Ela guarda as imagens. O que a imaginação e a fantasia fazem? Elas trabalham, manuseiam, manipulam de modo livre e espontâneo as imagens guardadas e retidas pela memória. Então a imaginação é um reino dentro de nós, é uma faculdade dentro de nós de trabalhar com as imagens retidas pela memória. Então, e a imaginação é livre. Eu posso imaginar qualquer coisa porque eu posso unir livremente, sem nenhum comprometimento com a realidade, as coisas que estão na minha mente. Os possíveis da minha imaginação são praticamente infinitos. O que isso tem a ver com os afetos? Muita coisa. Com a inteligência e com a vontade. Muita coisa. Porque é um assunto que eu tenho estudado. Que a imaginação, ela... Bem, os grandes santos já falavam isso, né? Que a imaginação é louca da casa. Por quê? Nós somos movidos, não só os nossos afetos, mas as nossas ações são movidos em grande parte pela imaginação. O que a imaginação faz? A imaginação oferece, lança na minha mente e no meu coração imagens. Imagens. E essas imagens que despertam em mim, elas produzem em mim uma reação de agrado, desagrado, bom, mal, quero ou não quero. Desperta sentimentos também. Então, o que a imaginação faz? A imaginação, ela pode ser a nossa grande aliada ou a nossa grande inimiga. Por quê? Vejam só, os grandes dramas que a gente faz, na verdade, eles acontecem em grande parte pelas imagens que nós fazemos das coisas. Que a gente pode ampliar coisas muito pequenas ou ignorar coisas grandes. Né? Então, a imaginação, ela é um pouco a visão que nós temos do mundo e de nós mesmos. Quando a minha inteligência manda e a minha vontade não obedece, não quer, se recusa ou não quer o que deveria, o que pode ajudar na moção, a lei eu vou falar, vai ter um dia que eu vou falar só sobre as virtudes,
tá certo? Mas o que ajuda muito no desenvolvimento, na aquisição de qualidades, é justamente a imagem daquilo. Porque nós somos movidos pelas imagens. Os conceitos não são capazes de mover as ações de modo geral. Os juízos não movem a ação, né? Nós somos movidos pelas imagens. Eu quero, né, quando eu consigo imaginar aquilo lá, aí eu vou, porque a vontade vai atrás daquilo. Então, e justamente essas coisas que são imaginadas por mim, por nós, desperta também os afetos. Lembra que eu falei que o afeto é uma resposta? Ele é uma resposta aos objetos externos, captados pelos sentidos externos, mas os afetos, eles também são provocados e estimulados às imagens promovidas, oferecidas pela minha memória e pela minha imaginação. Tá certo? Então, a minha memória e a minha imaginação também, e até estimulam mais os meus afetos do que os próprios acontecimentos externos. Por que a gente vive uma pessoa que está, tipo assim, muito, né, com sentimentos, com afetividade, assim, muito... Se você for olhar externamente, não acontecem tantas coisas emocionantes, né? A gente não vive numa roda gigante o tempo inteiro. Roda gigante não, como que é? Uma montanha-russa o tempo inteiro, né? Tipo, coisas externas, a não ser que a pessoa trabalhe com um negócio assim, tipo, bolsa de valores, um negócio, mas de modo geral, a vida não oferece o tempo inteiro acontecimentos, né, que estimulem a nossa afetividade, assim, tão explosivo, assim, né? Geralmente, essa explosão do sentimento, esses picos, né, esses abismos da afetividade, muitas vezes, a maioria dos casos, inclusive, são dados pela imaginação, porque é a imaginação que fica estimulando os sentimentos e não os acontecimentos, né? Então, eu vou falar sobre essa questão da afetividade, né? O começo da educação dos afetos não está de modo hierárquico, né? Eu vou educar os meus afetos, né? Eu vou adquirir virtudes e a inteligência vai ver, a minha vontade vai obedecer. Não é assim que o negócio funciona, tá certo? Não é uma coisa tirânica, tá certo? Na verdade, o próprio Aristóteles fala como que deve ser a relação com os afetos. Eles são um reino à parte. Logo, se é um reino à parte, a minha relação com eles deve ser uma relação diplomática e não tirânica. Eu falo assim, como é que você se relaciona? Eu falo assim, primeiro, deve ser uma relação diplomática e a relação deve ser da razão com os sentimentos, a relação de um governante que lida com súditos livres. Como é que um governante lida com súditos livres? Fala, na maioria das vezes eles obedecem, mas de vez em quando eles se rebelam. E assim a relação com os sentimentos é uma relação diplomática e não tirânica, de imposição, né, de cima para baixo. Né? Vou ver, vi, quis, fiz. Não é assim. Né? Então, justamente porque os sentimentos, eles são aquela parte de nós que nos, digamos assim, humaniza. Porque se a gente fosse simplesmente inteligência e vontade, nós seríamos robôs. Né? Nós seríamos meio que robozinho. Né? O que não é o caso. Né? Então, nós não fomos feitos anjos, por exemplo. Né? Os anjos são uma outra natureza. Então, nós temos um corpo e o corpo precisa operar assim. Né? Depois eu vou falar só sobre os sentimentos, né? com mais calma, né? Com mais profundidade sobre essa realidade. Né? Então, é isso que nós somos. Nós somos inteligência, vontade, afetos. Nós temos sentidos externos que mostram o mundo para nós. Esse mundo, mostrado pelos sentidos, ele é captado, organizado e compreendido a partir dos nossos sentidos internos. Né? Então, nós temos a estimativa, sentido comum, nós temos a memória e nós temos a imaginação. E quanto mais eu ordeno e equilibro todas essas faculdades, mais humana eu me torno, mais feliz eu sou e mais eu consigo os objetivos que eu quero. Quanto mais essas coisas estão desconectadas
ou desordenadas, ou quem deveria estar embaixo está em cima, quem deveria estar em cima está embaixo, quanto mais desequilibrada, né, é mais equilibrada, é mais difícil manter em pé, né, mais difícil ser quem eu quero ser e chegar onde eu quero chegar. Né. Então, a grande questão, né, o grande desafio da vida é justamente compreender cada uma dessas faculdades, dar a cada ela o lugar que elas devem dar. Né? Em cada live que eu tenho feito, eu tenho insistido nessa ideia, né? Que a grande questão, o segredo de todas as coisas está na compreensão e no respeito à hierarquia das coisas. Né? Platão já tinha alertado isso. Né? E respeita essa hierarquia, né? E as coisas saem. Então isso aqui é muito importante. Né? Então, quem manda, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? Tipo, eu explico tudo isso para eles, aí eu falo, ó, pensem aí, né? Tipo, quem que manda em vocês, né? Tipo, se é a inteligência, se é a vontade ou se são os afetos. Claro que é todo um processo também, né? E só para concluir, né? Já fazer o link com a live de amanhã, tem um ditado medieval que fala, né? O agir segue o ser, né? Ou seja, nós somos aqui, né, nós fazemos, nós agimos, cada coisa, né, age de acordo com aquilo que ela é. Então, todos nós humanos temos a mesma natureza, somos todos humanos. Mas dentro dessa natureza humana existem bilhões de vidas diferentes, porque existe uma segunda natureza. Que os hábitos que nós adquirimos, né, eles são a nossa segunda natureza, tá certo? Então, quando fala assim, né, na metafísica, né, o agir segue o ser, vamos trazer isso para a antropologia e para a ética, né? Eu sou aquilo que eu faço, né? E aquilo que eu faço vai me tornar quem eu sou, né? Então, a grande questão é, tipo, quem eu sou, quem eu estou me tornando e quem eu quero me tornar, né? Então, a live de amanhã vai ser justamente como que eu faço para começar, na verdade vai ser o começo, né, de como é que eu faço para ordenar essas faculdades, né, como é que eu faço para lidar com cada um desses elementos que estão em mim, né, de modo que eu consiga extrair daí o melhor resultado, né, e não ser engolida por isso. Porque a gente vê que, o Aristóteles falava isso, né, que o homem é o animal que pode nascer homem e viver como um bicho. Né, então a gente sabe que a gente tem uma grande capacidade de viver como animais. Né? Então, como que eu faço para viver de modo realmente humano, né, de acordo com a natureza que eu realmente tenho, né, e extrair dela o máximo que eu conseguir, né, corresponder ao máximo, né, ao que eu sou, né, e não simplesmente ignorar isso ou tentar contrariar ou tentar viver de uma outra maneira. Né? Então, a live de amanhã vai ser sobre os sentimentos, vai ser sobre as potencialidades, do que nós somos capazes, tanto para o bem quanto para o mal. Né? O que acontece quando eu ignoro algumas partes de mim ou quando eu hiperbolizo alguma parte, né? Quando eu aumento, quando eu inflamo uma parte de mim, que não é a que deveria. Né? Então, a gente vai ver amanhã como que as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos costumes e as coisas que a gente consome, que a gente conhece, que a gente investe, que a gente admira, que a gente ama, né? Repercutem na nossa maneira de ser e de agir. Beleza? Então, é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, vocês podem mandar depois, ou deixar aqui. Eu posso responder também na live de amanhã. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar. A live vai ficar aqui no perfil do Itaporã. Foi um prazer. O pessoal mandou dúvidas aqui, né? A live de amanhã vai ser meio-dia e 15. Sim. Vai ser meio-dia e 15. Hoje, no meu perfil, eu vou fazer o Clube da Leitura, eu vou falar sobre a morte do Ivan Illich, que pode lançar luz, vai com certeza lançar luzes também sobre esse assunto, né? Sobre uma vida humana, uma vida humana que pode ser vivida por todas nós, que não correspondeu ao seu fim próprio. Beleza? Então amanhã, meio-dia e 15, nesse perfil aqui do Itaporã. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e foi um prazer e até amanhã.